então acho que somos nós, né? Então vou começando, o João deve entrar daqui a pouquinho, né? Então a gente continua, né, com aquela ideia, né, de já que a gente está fazendo tudo online, às vezes não custa, né, abrir o convite para outras pessoas, né? Então sempre que possível, né, que a gente vai fazendo algum estudo, a gente vai fazer isso, né? Da última vez a gente falou sobre microserviços, dessa vez a gente falou um pouquinho sobre o processo de gestão de produtos, né, que eu estudei aqui no livro chamado Shape Up, né? Esse livro é um livro gratuito, então qualquer um pode ir lá ler, né, baixar o PDF, etc, né? Mas a ideia aqui é eu fazer um resumo para vocês, né, um resumo breve, né, de qual que é a ideia deles. Aí vocês, baseado nisso, vocês podem avaliar se vale a pena ler o livro inteiro ou não, né? Mas a gente já dá um bom resumo, tá? Deixa eu ver se tem mais. Tá. Então, como que eu vou passar aqui a apresentação, né? Eu quero passar algumas ideias gerais do livro. Então, primeiro eu vou falar aqui, né, qual que é a motivação, né, de fazer isso, qual que é o contexto que eles descrevem o problema, né, que isso é importante, né. Aí eu vou falar sobre a tradução ali seria molde, né, como que seria fazer um molde, né, que é a ideia que eles têm, que você tem que fazer antes de começar o desenvolvimento. E aí eles têm um conceito de aposta, né, que é como que você escolhe, né, ou nas palavras dele, né, como que você aposta o que vai ser desenvolvido. Né? E aí, enfim, você constrói, né, o que você apostou, tá? Então, qual que é o contexto, né, e a motivação, né? A ideia aqui é que esse processo ele vai se aplicar bem para produtos já existentes, né? Ou seja, ele não vai funcionar, provavelmente não vai funcionar muito bem para produtos novos, né? Ou para pesquisa e desenvolvimento, né? Ou se está começando uma coisa do zero, pode ser que você tenha que fazer um processo um pouquinho diferente. Então, o contexto é assim: eu tenho uma empresa, por exemplo, uma empresa de software, uma empresa de SaaS, eu tenho uma receita recorrente, eu tenho um produto que já existe, já tenho meus clientes e eu estou lidando com a evolução desse produto. Então, esse é o contexto onde se aplica, né, esse processo que a gente vai conversar. Né? Então, é mais ou menos por aí, tá? E aí a empresa, né, que criou essa Basecamp, então essa empresa, né, que chamava antes 37 Signals, né, eles têm uma cultura um pouco peculiar, né, que a gente, em particular, né, a gente gosta bastante. Então, qual que é a ideia deles, né? Eles têm um software, uma empresa também que é um SaaS, né? Eles hoje só têm um produto que é esse Basecamp, né, que é o próprio nome da empresa, que é um software de gestão de projetos, né? E aí a cultura deles é mais ou menos assim, cara, eles querem ter um produto simples, né, com poucas funcionalidades, mas mais bem feito, né? Dentro da empresa, eles também, é uma empresa que eles chamam de bootstrap, né? Eles não têm investidor, eles acham que é desnecessário, né? Então eles têm uma visão meio forte a respeito disso, mas enfim, talvez se aplique no nosso contexto, talvez não. Eles também trabalham com equipe pequena, sem horas extras, né? Eles evitam também fazer reunião desnecessária. Então, essa é uma cultura que a gente tentou absorver um pouco, né? Toda aquela ideia, né, que a gente usa aqui na Acras, né, de library rules, né, veio deles, né, que é regras de biblioteca. Então, por exemplo, a gente valoriza o tempo do programador, né, tentando interromper ele o menos possível, né, por exemplo, não tendo telefone, não tendo gente batendo nas costas para pedir ajuda para algum problema, etc. Né? Então, ou seja, é focado em produtividade, né? Que quem é programador meio que sabe como é que é, né? A gente gosta de, quando a gente foca num problema, a gente quer sentar e resolver, né? E não tem muito a gente não tem muito esse perfil de ficar mudando de contexto o tempo todo, como às vezes talvez seja o pessoal que trabalha com outras áreas, com marketing, por exemplo, o design, que gosta, o pessoal que gosta. Tem um pessoal que gosta de conversar bastante, né? Mas não é o nosso caso. Eles também não usam tanto backlogs, né? Isso aqui eu vou falar um pouco mais, né, nesse processo. E focado assim mais tranquilidade, né? Eles disseram que eles não gostam muito daquela analogia de corridas, né, que o pessoal usa
no Scrum, né? Por exemplo, sprints, né? Sprints, qual que é da ideia, né? A ideia é que eu vou correr bastante e no final vou ficar bem cansado e vou entregar um produto, eu vou estar exausto, né? Então essa aqui é uma contraposição que eles estão querendo fazer. Puxa, eu quero conseguir fazer um processo com tranquilidade, que eu consiga ter tempo para implementar novas funcionalidades, mas que eu também não precise me matar para fazer isso, né? E outra questão que aparece bastante na cultura, mesmo antes deles terem escrito esse livro, né, que eles sempre trabalharam com um escopo variável, mais tempo fixo, né? Ou seja, eles definiam assim, cara, a gente vai falar isso bastante, né? Eu tenho um mês para resolver esse problema, né? E eu vou tentar resolver em um mês, cortando o escopo, se for necessário, né? Se não for necessário, tudo bem, né? A gente já vai dar alguns exemplos ali, tá? Então, né, o objetivo do livro é isso, né? Então, como que eu vou ter esse ritmo de desenvolvimento do produto, né? Desde a concepção até a entrega, né? Então, o livro ele não vai falar muito sobre o que eu tenho que construir, né? Qual que é a coisa certa a ser construída, né? Para isso, ele sugeriu um outro livro, né? Que ele chamou ali, né? Competing Against Luck. Eu não conheço, mas ele sugeriu, né? Se a pessoa quiser se aprofundar sobre qual que é a coisa certa a ser construída, né? Então, aqui ele não entra nesse escopo, né? Ele entra mais no processo de desenvolvimento em si. Tá? Então, a visão geral, né, do processo é o seguinte. São 3 etapas, né? A primeira etapa, eu faço um molde do que eu acredito que tem que ser construído. Então, então é o termo shape, né? Daí que vem o nome do livro. Então, tem um processo antes do desenvolvimento que uma pessoa ou duas, né, duas pessoas que pensem muito parecido, elas vão fazer um molde que é como se fosse um desenho, né, do que vai ser feito, né? E a gente vai ver assim, né, esse molde ele tem que ser assim bem definido, não ser muito detalhado, mas também não ser muito vago, né? A partir disso, tem o conceito de mesa de apostas, né? Um nome que eu achei bem legal também, né? Porque no fim das contas o que a gente está fazendo é isso, né? A gente está apostando em algo que vai ser construído e apostando que aquilo dá algum resultado. Vários moldes, aí eu sento numa mesa e eu vou definir, né, em conjunto com outras pessoas, qual que é o apetite que a empresa tem para implementar aquilo, né, para resolver aquele problema. E aí, com base nisso, ele vai escolher um molde ou outro para um ciclo de desenvolvimento. E a última etapa é o ciclo do desenvolvimento em si, né? Lá na Basecamp, eles escolheram um período de 6 semanas, né? Claro que isso pode variar de empresa a empresa, né? Então, tem um período de 6 semanas de desenvolvimento. Esse desenvolvimento inclui a entrega também. Então, diz assim, ó, você só finaliza quando o produto está entregue. E tem 2 semanas que eles chamam assim de cool down, né? Que é uma etapa onde assim, você não está desenvolvimento, não tem nenhum molde em desenvolvimento. Você tem 2 semanas ali para respirar, para fazer outras coisas, para pesquisar novas tecnologias, resolver um bugzinho ou outro, né? Tem 2 semanas que eles deixam os programadores livres para isso. E outro conceito interessante, né, que eu não traduzi aqui, mas acho que também não tem uma tradução muito clara, né, mas é um circuit breaker, né, que é o quê? Se eu não conseguir implementar em 6 semanas, significa que tem alguma coisa errada, né? Ou eu errei no molde, né, ou eu postei em coisa que não deveria ser correta, então tem o circuit breaker, ou seja, eles tendem a abortar o desenvolvimento que não conseguiram ser concluídos, né? Então, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso também, mas basicamente são essas 3 etapas, essa é a visão geral do processo, tá? E eu vou falar de cada um deles aqui em separado. Tá? Então, qual que é a motivação disso tudo, né? Eu estou fazendo aqui, na verdade, então, uma gestão do risco, né? De não conseguir criar algo funcional a tempo, ou seja, eu estou evitando que porque a gente sabe, né? Quem tem experiência de programação sabe, né? Às vezes a gente começa programando um negócio achando que é uma coisa e aquilo vai virando um monstrinho, né? E aí você tem que ter um estímulo, né? Para às vezes você parar de fazer aquele monstrinho, ou você divide aquele monstrinho em várias etapas, né? Ou você aborta o processo, né? Porque senão você pode ficar, né? Tem várias histórias de terror, né?
na área de software de projetos que levaram anos para serem desenvolvidos e nunca saíram do lugar, né? Então, em software isso é muito comum, né, quando você não tem muito cuidado. Então, o foco aqui é realmente esse, é gerir o risco. Então, vamos lá, né? Então, vou falar da primeira etapa primeiro. A primeira etapa que a gente chama de shape, né? Vou usar a palavra em inglês mesmo, acho que fica mais claro. Então, shape é alguma coisa assim, né? Então, eu tenho que escolher um certo nível de abstração para poder escrever o que vai ser feito, né? Então, eles não gostam muito de um wireframe, porque eles acham que é muito concreto, e eles não gostam muito de usar só palavras que elas são muito abstratas. Então, é algum ponto ali no meio, né, entre uma coisa muito concreta e muito abstrata, que eu vou definir o que vai ser feito. Por exemplo, no extremo muito concreto, eu teria assim, eu vou fazer... tem aquelas ferramentas de design, né, que eu esqueci o nome, que eles desenham praticamente todas as telas do sistema, já com o fluxo de onde que vai, para que lado, etc., né? Você já entrega para o designer meio que aquilo já com o design pronto, né? E no outro extremo, né, muito abstrato, eu posso dizer assim, puxa, eu quero fazer um calendário, né? Mas aí é muito vago, né? O calendário, ele usa muito esse exemplo do calendário, que pode ser uma coisa muito simples, uma coisa muito complexa. Então a ideia é que eu vá gerenciando esse risco, tornando a coisa um pouquinho com um molde, ou seja, não está totalmente definido, mas eu tenho as bordas do problema bem definidos. Tá? Então, ele fala que esse shape é um processo criativo, né? Ele é feito a portas fechadas, ou seja, a empresa, algumas pessoas chaves da empresa que vão fazer esse shape, né? Eles não vão abrir para todo mundo, porque, enfim, né? O processo criativo ele é melhor feito quando você você acredita, né? Que é melhor feito quando você está sozinho do que quando você está com um comitê fazendo o processo, né? Então, tem uma pessoa ou duas pessoas que pensam muito parecidas, de forma muito parecida, que vão fazer esse molde. Tá? Essa pessoa, ela não precisa ser necessariamente um programador, mas ela precisa ter conhecimento técnico, né? E também conhecimento do negócio para saber que o que ela está fazendo é relevante. Conhecimento técnico, ela precisa ser no sentido dela ter noção do que é fácil ou do que é difícil de implementar. Então, isso que é importante no conhecimento técnico, não precisa ser necessariamente um programador. E como esse processo de shape ele pode ser um processo longo, né, mais longo, mais curto, é meio indefinido, ele sugere uma trilha paralela ao desenvolvimento. Então tem a trilha, né, do ciclo de desenvolvimento e tem em paralelo outras pessoas da empresa, né, o CTO, o CEO podem estar fazendo esses shapes, né, ou programadores sêniores, por exemplo. Tá? Então, como que é a visão geral, né, desse processo de shape, né, de criar um molde? O principal aqui que ele diz assim, né, definir o limite do escopo. Né? Então, eu vou definir um apetite. Né? Apetite seria assim, né, um orçamento de tempo. Né? Ele dividiu aqui em dois termos, né, Big Batch ou Small Batch. Big Batch é assim, ele vai consumir todo o meu ciclo. O Small Batch seria assim, vai consumir uma parte, digamos metade do meu ciclo, tá? E eu vou definir um apetite, significa assim, né? Quanto tempo que eu vou querer gastar nisso? Porque no mesmo exemplo do calendário, né? No calendário eu posso gastar um ano desenvolvendo um calendário se eu quiser, né? Então quem já fez algum tipo de implementação nesse sentido sabe que o negócio pode ser tão complexo quanto você queira. Mas eu vou dizer assim, puxa, eu não quero gastar um ano nisso, eu quero gastar 6 semanas ou 3 semanas, enfim. Então, o apetite é isso, né? Quanto tempo eu quero gastar nisso? Ele dá um exemplo também com comida, né? Às vezes, se você quer realmente ter uma melhor refeição possível, talvez ela seja uma refeição com 10 pratos, né? Tipo, como tem um restaurante aqui em Curitiba, né? Que vai servindo pequenas porçõezinhas, assim, e são 10 pratos que você come tudo quanto é tipo de coisa diferente. Mas às vezes não, às vezes está com pressa, você tem pouco tempo e um cachorro quente serve, né? Porque você precisa. Então, isso é importante, né, na hora de você definir o shape. E aí você vai fazer um esboço dos elementos, né, da tua solução, e eles sugerem você usar uma caneta grossa, né, eles falam, né? Ou seja,
não usar uma caneta muito fina para você não ficar tentado a desenhar muitos detalhes, né? O que você vai procurar é tentar encontrar os elementos críticos da solução e deixar e não entrar muitos em detalhes, né, de como vai ser o layout, etc. Porque assim você deixa espaço para o designer fazer o design, né, e para os programadores se implementarem da forma que for mais apropriada, né, podendo fazer uma coisa mais simples ou mais complexa dependendo do tempo que eles tiverem. Né? Então, eu vou passar alguns exemplos ali, né, que eles usam daí realmente é uma caneta bem grossa, né, para definir os elementos, né? Vamos supor se for uma interface com o usuário. Então, qual que é o foco, né, quando eu estou fazendo um shape, né? Eu vou tentar diminuir o meu risco e eu vou tentar evitar o que ele chamou de buracos de coelho, né? Rabbit holes, né? Que eu também achei um nome interessante, né? Buraco de coelho, ele usa essa analogia daquele livro, né, do Alice no País das Maravilhas, né, que tem o coelho, né, que a Alice encontra o coelho e vai atrás do coelho, e o coelho entra num buraco, né? Aí a Alice vai atrás do coelho, entra no buraco achando que é um lugar pequeno, mas na verdade encontra todo um mundo mágico de um monte de coisa que está acontecendo, etc, né? Então isso que ele chama de buracos de coelho, coisas que parecem que são pequenas, mas quando você entra, você encontra um mundo mágico de complexidades que você pode se perder e não encontrar saída, né? Então, a pessoa que está fazendo o shape, ela tem que ter essa ideia, puxa, isso aqui é um buraco de coelho, eu vou tentar tampar, eu vou tentar dar uma orientação para o pessoal não entrar nisso, né? Então, ainda no exemplo do calendário, ele é um bom exemplo, né? Eu quero fazer um calendário, né? Então, tem bem claramente ali vários buracos de coelho, né? Por exemplo, eu vou permitir que o cara clique e arraste os eventos, eu vou permitir que ele clique um evento e aumente o tempo dele arrastando, por exemplo. Então, aquilo, se eu não definir exatamente o que vai ser feito, eu vou deixar o pessoal viajar e aquilo não vai terminar em 6 semanas. Tá? Então, é um termo bem interessante esse aí. Ele diz assim, pode ser interessante apresentar para um colega próximo, né? Não é obrigatório, mas às vezes você pode estar fazendo o teu molde, aí você apresenta para um cara assim, né, em off, né? Ó, eu estou pensando nessa coisa aqui do sistema, o que você acha, etc, né? Para obter algum feedback antes de ter a versão final do shape, tá? Mas isso ainda não é apresentado para as pessoas, né, para a empresa inteira, né? E aí você vai escrever um pitch, né? Ou seja, isso vai para uma mesa de apostas, né? E aí ali você vai conter, então vai estar bem claro, né? Que você vai levar para a mesa de apostas, vai estar bem claro escrito o que é o problema, qual que é o apetite, qual que é a solução sugerida, quais são os buracos de coelho que eu identifiquei e quais são os no-goes, né? No-goes seria assim, coisas que eu não quero que sejam feitas, né? Às vezes é interessante você deixar isso claro. Aí eu deixei um link aqui, né, de um exemplo pronto, de um pitch, né, que ele descreve, é como se fosse um e-mail com imagens assim desenhadas, né, com caneta grossa, de qual que é o problema, qual que é a sugestão, quais são os buracos de coelho que evitar e finaliza, né? E aí manda para a mesa de apostas, né? Ele sugere assim, manda por e-mail para o pessoal ir lendo, etc. E na mesa de apostas vocês definem o que vai ser feito. Tá? E aí ele lembra assim, né? Quando você faz um shape, você não está se comprometendo que aquilo vai ser feito, né? Então, aquilo é uma sugestão de um caminho que o produto pode seguir, né? Então, não tem nenhum comprometimento até agora, né? Você pode muito bem fazer um shape, ele não passar na mesa de apostas e você guardar aquilo embaixo da gaveta e pode ser que um dia aquilo surja de novo. Tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Aqui é o exemplo do calendário, né, que eles colocaram, né? Então, a história que eles contam do calendário, assim, eles disseram assim que versões anteriores do sistema deles até tinham um calendário, mas 10% das pessoas usavam e o calendário não era tão bom, daí eles tiraram. Ele ficou por vários anos sem o calendário e lá pelas tantas alguns usuários estavam avidamente pedindo, puxa, mas a gente precisa de um calendário para os eventos que a gente tem nos projetos, etc, etc, né? E aí
E aí, assim, naturalmente, o pessoal não estava com um grande apetite para fazer um calendário, porque eles lembravam do passado que só 10% das pessoas usavam esse calendário. E aí o cara foi lá, né? Isso daí é um processo, né? Se fala bastante no design, né? Eles ligaram para o usuário, né? Para um usuário-chave, né? Para fazer uma entrevista e perguntaram, puxa, mas por que você quer um calendário, né? O que é que você quer no calendário? Quando que você precisa de um calendário, né? Porque eles já ficaram imaginando todos esses problemas de calendário que a gente já, né? A gente que é programador já meio que pensa na nossa cabeça, né? É só pensar no Google Calendar, né? Todas as funcionalidades que ele tem de eventos recorrentes, de clica, arrasta, visão por semana, visão por dia, visão por mês, visão por ano, aquilo pode ficar um monstro, né? E aí, quando eles ligaram para a cliente só falou assim, olha, na minha empresa a gente tem um calendário desenhado num quadro branco, aí teve um dia que eu fui trabalhar em casa, um cliente precisava agendar alguma coisa, aí eu tive que voltar para a empresa só para ver qual dia que estava livre, gastei uma hora no trânsito e etc, enfim, né? Ou seja, né, o que eles captaram nessa conversa com a cliente, né? O que ela queria era o quê? Era só ver quais datas estão livres, né? Era só isso. Porque o que eles tinham antes era só uma visão parecida com essa aqui, né? Que é uma lista de eventos ordenado por data, né? Mas não fica muito claro visualmente quais datas estão livres, né? Quando eu olho um calendário, fica mais fácil, né? Um calendário aqui, né? Fica mais fácil ver quais dias livres eu tenho. Então, assim, esse era eles entrevistando outros usuários, isso foi que eles viram assim, puxa, esse é o caso que eu preciso resolver. Eu preciso de ter uma visualização de calendário em que o cliente saiba quais dias ele tem livre. É só isso, né? Então, aí eles desenharam, né, com caneta grossa essa visão aqui, mostrar um mês não é suficiente, 2 meses parece ser suficiente, só tem essa visão, não tem visão por semana, não tem visão por ano, mostra 2 meses de cada vez, e eles colocaram um pontinho em cada dia quando tem um compromisso, né? E mantiveram uma lista aqui embaixo com os compromissos ordenados por data. E aí quando o cara clica no dia, ele rola pro evento aqui embaixo. Ou seja, né, é uma implementação bem mais simples, evitou um monte de buracos de coelho, né? E com esse desenho eles implementaram essa versão que está aqui na direita. Tudo bem? Outro exemplo. O outro problema que eles tiveram aqui, né, na parte de cobrança, é fazer a cobrança recorrente, né? O usuário tem a opção de pagar um boleto uma vez por mês, ou ele cadastrar o cartão de crédito lá e aquilo ser cobrado de forma recorrente. Então, eles não queriam fazer uma nova tela de configuração para marcar que eu quero fazer um pagamento recorrente, né? Então, na hora de fazer o shape, eles definiram bem claramente que o processo de pagamento, eles só precisaram colocar uma opção assim, né? Eu quero fazer pagamento recorrente no futuro, né? Na mesma tela onde ele vai fazer o pagamento, pagar um mês, marca essa opção. Aí quando o cara dá o submit, tem a tela de confirmação que mostra o pagamento do mês atual e a confirmação do pagamento recorrente, que as próximas faturas vão ser pagas de forma automática, né? Então, um exemplo bem bobo, né? Mas que evita que o cara crie uma outra tela de configuração de pagamento recorrente, né? Enfim, né? Que ficava podia ficar um pouquinho vago, né? Eles, pensando um pouquinho sobre o problema, só colocaram essa opção. E aqui a gente vê, né, bem claramente, né, os elementos, né, que tem no shape, né, que são os elementos visuais, né, os botões, né, as telas, né, então está tudo bem representado aqui em um nível bem alto de abstração. Aqui, e o último desenho aqui que eu coloquei é uma figura, né, do sistema deles, e coloquei de onde ficaria, né, a nova tela que fosse ser desenvolvida, por exemplo. Também é uma coisa que é bem fácil de fazer, né, de desenhar, tirar uma foto, apagar e desenhar, e daí passar para o designer. Tá? Mas aí vocês podem ver o exemplo completo ali no link do livro. Tá? Então, beleza, eu fiz o meu shape, aí eu vou para a segunda etapa, né, que é a mesa de apostas.
Na mesa de apostas, uma questão aqui bem interessante que eles comentaram que eles não usam backlogs, né? Backlogs, né, para quem não conhece, né, no Scrum, é aquele backlogs assim, a lista de todos os problemas que eu quero resolver, né? Então, o que eles perceberam, e coincide com o que a gente viu também, né, no Focus NFE, que assim, à medida que você vai jogando coisas no backlog, aquilo vai virando um depósito de tickets que ninguém mais tem paciência para dar uma revisada geral naquilo, né? No começo a gente até tinha o Ricardo que fazia isso, né? Até tinha o processo, rodou algumas semanas de alguém revisar aquilo, tirar, fazer uma curadoria dos tickets, etc. Mas quando a gente foi ver, aquilo fica tão grande que a pessoa desanima, né? E aí você para de ficar olhando os backlogs e aí você não sabe se a nova funcionalidade que você vai querer escrever, se aquilo já foi escrito antes ou não, né? Então começa a ficar uma confusão e aqui começa a virar uma nuvem de fumaça. E que a gente já percebeu no Focus NFE também. Então, e também tem o fator motivacional, né? Quando você vê um backlog lá de vários problemas que você tem que resolver, dá aquele desânimo, né? De você ver assim, cara, eu nunca vou terminar isso aqui, né? Então, eles tentam evitar isso, né? Eles tentam evitar esse sentimento. E aí, o que eles sugerem? Né? Eles sugerem listas descentralizadas. Né? Listas descentralizadas assim, cara, se aquele problema é interessante para uma determinada área, então ele mantém a lista, né? Mas não vai ter um backlog unificado pela empresa. Né? Eles dizem assim também, cara, se o problema é realmente tão urgente, ele vai aparecer várias vezes. Né? Ele vai aparecer várias vezes e aquilo vai estar sempre na cabeça das pessoas. Então, você não precisa se preocupar necessariamente ficar escrevendo todas as coisas, todos os problemas que a empresa já encontrou, todos os bugs para serem resolvidos, porque aquilo é contraproducente. Né? Então, em um dado ciclo de desenvolvimento, eles têm bem claro, cara, a gente vai nessa direção. Esqueça o backlog, não, é só essa direção. E aí tem aquela sensação de, brincar aqui, tem aquela sensação de frescor, né? Sempre que você termina um ciclo, você sabe, puxa, então agora tem esses novos problemas para serem resolvidos. E segue lá. Né? Então, lista descentralizada seria algo assim, o pessoal do suporte tem assim, quais são os seus problemas mais recorrentes, e se eu perguntar para alguém do suporte, ele vai conseguir falar de cabeça quais são os problemas que ele mais tem. Claro, nada impede que ele anote em algum lugar, né? Mas ele vai anotar de forma descentralizada, né? Vai anotar da forma que ele quiser. Da mesma forma, o pessoal do marketing, o pessoal de produto, ou mesmo o pessoal de desenvolvimento, vai ter a sua lista pessoal, que daí vão entrar ou num shape ou de alguma forma vão entrar na mesa de apostas depois. Então, esse foi um conceito que a gente também achou bem interessante. Então, eles decidiram 6 semanas, né? 6 semanas por quê, né? Porque tem um overhead, né, de planejar o ciclo, né? Então, 6 semanas é um tempo longo o suficiente para que esse overhead vale a pena, né? Eles testaram semanas mais curtas, mas não deu muito certo, né? Isso também, claro, né, pode variar de empresa para empresa. Né? E tem aquele cool down, né, que a gente também já tinha falado, né, aquele momento de respiro, né, que é de 2 semanas para a pessoa pesquisar algumas novas tecnologias, resolver alguns bugs. Eles na Basecamp ele deixam isso bem claro, né? 2 semanas deixam o programador livre para ele ter sua agenda, né, ter sua rotina. Às vezes o cara quer resolver alguma dívida técnica, quer implementar, resolver um bugzinho ou outro, ou só estudar alguma coisa, né? E normalmente é nesse momento que ocorre a mesa de apostas, né? Nesse período de cooldown, às vezes tem algumas reuniões, né? O momento que eles aproveitam para fazer isso, né? E é onde vai aparecer a mesa de apostas. E aí, então, quando você vai apostar em algo, você tem que pensar assim, né? Puxa, então eu tenho que ter alguém disponível. Qual que é a equipe que eu vou ter disponível para implementar esse meu shape? Né? Na Basecamp, normalmente o tamanho que eles falam assim, 2 programadores e um designer, ou um designer e um programador, por exemplo. Né? Essa seria a equipe deles que vai resolver um determinado shape. Né? No nosso caso, né, que é a API, a gente, né, designer é menos demandado, né? Então é mais programador mesmo. Isso também pode variar de empresa para empresa. Então quem que senta na mesa de apostas, né? Isso no caso do Basecamp, né? Eles falam, né, o CTO, o CEO, um programador sênior que conhece bem o produto
e um estrategista de produto, né, o PO, né, que também que é o termo às vezes que se usa, né. Eles não usam esse termo PO, eles chamam estrategista de produto, mas acho que o conceito é o mesmo. Então, assim, é o pessoal que decide, né? Na mesa de apostas é o pessoal que vai decidir e é o pessoal que tem conhecimento técnico para dizer se aquilo pode ser feito ou não, né? E aí eles definem, né? Eles definem com base na equipe que tem disponível, se aquilo é relevante para a empresa ou não. Tem uma discussão rápida, eles dizem que 1 hora, 1 hora e meia, eles definem o que vai ser feito, né? Então, o termo aposta é um termo interessante, né? Porque envolve uma recompensa, né? Ou seja, você vai ter a recompensa de ter aquela nova funcionalidade no teu sistema. Envolve um comprometimento. O comprometimento aqui, eu vou me comprometer a 6 semanas de tempo ininterrupto dos programadores, né? E eu tenho um risco, né? Toda aposta envolve um risco. O risco ali é a perda de tempo, né? Pode ser que aquilo não dê certo. Pode ser que na hora de eu implementar, que a gente já vai ver na próxima etapa, eu vou perceber riscos que eu não tinha visto antes, tá? Então, a mesa de apostas é mais ou menos isso, né? E no final, né? Aí manda um e-mail para a equipe, né? Terminou a mesa de apostas, manda um e-mail para a equipe, ó, pessoal, vamos. Aí sim anuncia o shape, né? Manda o shape para todo mundo, ó, pessoal, a gente pensou em fazer tal coisa, né? Com tal apetite. E aí a última etapa, né? Que é a construção, né? Building, né? Então, para os programadores é passado o shape, né? Então é passado assim como se fosse um projeto novo, né? E não as tarefas em si. Então eles deixam os programadores com a liberdade de organizar as tarefas da forma que eles acharem melhor, né? Eles não chegam no diva, cara, tem essa tarefa A, B e C e você vai executar nessa ordem. Não. Ó, tem esse projeto, te vira, né? E ou seja, eles dão bastante autonomia, ele realça isso bastante, né? De dar bastante autonomia para os programadores, inclusive na questão de como que eles vão organizar as tarefas. Eles acham ao longo do processo coberta das tarefas a serem realizadas, né? Então o time ele vai criar esse mapa de escopos, né, que é esse desenho aqui embaixo. Eles vão desenhando cada coisa que precisa ser feita. Primeiro, né, tem que ter uma funcionalidade do começo ao fim feita para ficar mais fácil, né, de medir o progresso. Tá. E aqui, né, eles colocam um desenho, né, esse desenho que também envolve um pouco do risco, né? Eles separam as tarefas em dois tipos, né? Uphill e downhill, né? Uphill significa assim, eu estou subindo a montanha e downhill eu estou descendo a montanha. Então, o que diz às vezes, né, os processos de desenvolvimento de software, né? Eu tenho lá 5 tarefas no tempo 0, aí no tempo 1 dessas 5 tarefas resolvi 3, ainda tenho 2, e aí no tempo 2 resolvi todas as tarefas, né? Então essa é a visão assim que às vezes a gente acha que as coisas vão ser feitas. Mas na vida real, aquilo não funciona bem assim, né? No tempo 0 eu tenho 5 tarefas, no tempo 1 eu resolvi 3, faltam 2 e descobri mais 3 tarefas. Aí no tempo 1, no tempo 2 eu vou descobrindo novas tarefas. Então a minha eu vou aumentando, como se fosse aumentando o escopo, né? Aumentando o trabalho a ser feito vai aumentando. Por mais que eu vá resolvendo algumas tarefas, eu vou descobrindo que tem outras coisas que precisam ser feitas que eu não tinha visto antes. Então isso que eles chamam de trabalho, né? Trabalho uphill. Eu estou subindo essa montanha aqui, né? Em que eu estou, vamos supor aqui, né? No eixo Y seria a quantidade de tarefas, né? Então no começo eu começo sem nenhuma tarefa, eu vou criando tarefas, eu vou descobrindo tarefas no meio do processo, né? Até que eu chego num ápice, né? Que eu realmente conheço todas as tarefas, né? Então, nesse primeiro quadrante, eu tenho uma etapa em que são tarefas que eu ainda não conheço todas elas. E aí, no segundo quadrante, eu tenho a etapa assim, puxa, são tarefas já conhecidas, então agora é só downhill, agora é só descer o morro.
Só sentar a bunda na cadeira e programar, né? Então aqui, getting it done, né? Então vai descendo o morro e aí você termina. Então essa analogia que é interessante porque vai te dando uma noção do quão próximo você está de terminar a tarefa ou não, né? E eles efetivamente sugerem para os programadores deles terem esse mapa na cabeça, né, de como implementar isso. Tá? E aí, sobre o escopo, né, eles falam, né, que o escopo cresce como grama, né, ou seja, você está começando a implementar um negócio, aí você vai pensando, puxa, se eu implementei isso, eu podia implementar essa outra coisa. Se eu implementei essa coisa, eu posso implementar outra, e assim por diante. E aquilo vai crescendo como grama. Então, você tem que sempre ter aquele trabalho de assim, puxa, vamos baixar a bola e vamos cortar a grama aqui, né? Então, esse é o que ele sugere, ele dá essa autonomia para os programadores também, né? Dessa autonomia para os programadores diminuírem o escopo se necessário, né? E o fato de ter aquele circuit breaker, né, de dizer assim, cara, a gente vai só até aqui, a gente vai até 6 semanas. Isso já força os programadores a tentarem diminuir o escopo, né, uma motivação adicional, né. Por isso que eles até recomendam, né, à medida que os trabalhos, as tarefas vão sendo descobertas, né, eles marcarem, né, de forma explícita, né, o que é importante e o que é nice to have, o que é assim, seria legal se tivesse, mas não é tão importante. Então, seria seriam daí os bons candidatos a serem cortados, né, se o tempo começar a ficar curto. Tá? E aí eles falam assim, cara, o programador que tem que implementar seus próprios testes, o programador tem que fazer o deploy em produção, então o programador que tem autonomia para isso, né? Eles falam assim, sobre uma pessoa de qualidade, né? Eles têm uma pessoa de qualidade lá na Basecamp, mas eles têm uma pessoa só, né? Eles têm, sei lá quantos usuários, milhares de usuários, mas tem uma pessoa de qualidade só. Eles ficaram muito tempo sem ter uma pessoa só de testes, né? Eles deixavam tudo para o programador. Mas aí eles viram que, puxa, uma pessoa de qualidade é interessante porque tem muito edge case, né? Muito caso bem peculiar que às vezes precisa ter alguém de qualidade para olhar, né? Mas essa pessoa de qualidade ela vai fazendo um trabalho meio paralelo, né? Eles evitam ao máximo ter gargalo no deploy, né? Ou seja, o programador diz que está pronto, então está pronto, ele vai pôr em produção, ele tem essa responsabilidade e eles evitam ter gargalo de code review, né? Esse gargalo de passar por alguém testando e colocam em produção. Não que eles não façam code review, não que eles não façam esse processo de qualidade, mas isso é feito meio em paralelo, né? E corrigindo assim enquanto o avião está no ar. Essa é a minha filosofia deles. E aí, por último, né? Então você fez aquilo lá, entregou, beleza, tá lá nas 2 semanas de respiro, né, de cooldown. Eles falam assim, cara, então você colocou no ar, então você mantém a calma, né? Mantém a calma, por quê, né? Não sei se é com vocês isso também, né? Mas quando você implementa alguma coisa para um cliente, uma funcionalidade nova, o que acontece? O cliente viu, eles fizeram aquilo, né, que eu queria. Puxa, então vocês podiam também fazer isso, né? Então, normalmente o cliente quando vê, né, que o pessoal está desenvolvendo algo mesmo, começa às vezes a dar uma abusada, assim, né? Então pode ter essa chuva de feedbacks, né, de novas solicitações e ou de correções que não sejam tão importantes, etc, né? Claro, o bug você vai corrigindo, né? Mas você tem que manter a calma nesse momento ele diz assim, tem uma tempestade, né, quando você coloca uma nova funcionalidade do sistema, que é assim, cara, então, ou isso aqui não ficou muito bom, tinha que corrigir isso, etc, né? Eles falam para você manter um poker face, né? Uma cara de jogador de poker, assim. Então, nem dizer nem que sim, nem que não para nada, dizer só dar uma olhada, deixar a tempestade passar. E todos os feedbacks, todas as solicitações, elas vão naturalmente competir com outros shapes no próximo ciclo, né? Então, eles falam assim que é muito importante manter o sangue frio nesse momento, para pegar os feedbacks do cliente, ver esperar um pouco, né? Não ser muito reativo, né? E no próximo ciclo, todos os feedbacks eles vão competir com todas as outras coisas, todos os outros shapes que já foram feitos para o próximo ciclo. Tá? Então, isso meio que resume, né, o processo de desenvolvimento deles. Né? Se vocês acharem interessante, o livro ele é bem rapidinho de ler, né? Vale a pena, às vezes, dar uma lida, né, se vocês tiverem mais interesse sobre o assunto. E eu acho que eu falei demais. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta,
eu vou pôr aqui etapa do visão geral aqui. Eu estou aberto para perguntas. Cheguei um pouquinho mais de 35 minutos. Oi? Opa, tem o microfone. Olha só. Cara, só um comentário interessante que eu acho bacana desse pessoal do Basecamp. DHH ali, o Basecamp, que é justamente o quanto eles conseguem refletir a realidade, assim, tipo, ser sincero com as coisas que acontecem na vida real, né? Não ficar pirando em cima de coisa que é muito bonita no papel, mas na prática não funciona, né? É verdade. E uma das coisas que eu vejo é isso que você comentou, de não ter o backlog. Acho que o backlog em si, se você falar isso para uma equipe de Scrum, eles vão achar muito estranho. Porque dentro da sprint, beleza, eu acho que é ok ter uma coluninha no teu quadro, que é onde você vai puxar as paradas, né? Só que uma coisa que na prática eu percebi foi que você cria outras colunas. Você cria o backlog, que é o dessa semana, daí você cria o future, daí você cria a coluna nice to have, e nessas, inevitavelmente, você vai ter aquelas trocentas coisas que são magníficas, mas que você nunca vai implementar e vai se perder, vira um limbo. Então, eu tenho adotado essa estratégia do não tem futuro. Não existe futuro, cara. Pensa só nessa semana. Tem que viver o presente. Oi? Tem que viver o presente. Isso. Oh, peraí. Desculpa. Tudo bem. E daí, assim, talvez, tipo, é uma coisa que deveria ir para a mão do product manager, né? O gerente de produto, ele que tem a lista dele, das coisas que ele sente necessidade. E daí cai um pouco nisso que foi falado também das listas, né, descentralizadas. Uma coisa que eu já vi acontecer que foi interessante foi o seguinte, uma situação em que você tem dentro da empresa muita demanda de coisas às vezes internas, coisas de processo, pedido de cliente, muito pedido de feature, que daí caía na mão do CTO que meio que tinha que tomar a decisão do que ia e o que não ia, entendeu? O que entrava na fila e o que não entrava. E daí gerava reclamação. Tipo, pô, vocês estão entregando isso aqui, que é menos importante que aquilo ali e tal. O pessoal da empresa, né, achava meio ruim. O que foi feito? O cara pegou um Trello e falou assim, joguem as tarefas aí e vocês todos vão fazer a gestão da prioridade. A gente só vai pegar o que está no topo aqui e vai fazer. Então, delegou para o restante da equipe da empresa, né, a gestão dessa questão de prioridade e tal. Achei interessante e é uma forma mais ou menos parecida com isso das listas descentralizadas, né? Então... É verdade. é isso. Legal, cara. É legal, cara. Eu concordo também, né, que as coisas, elas às vezes podem parecer muito bonitas realmente no papel, na teoria, mas na hora aquilo desce quadrado, né? Então, eu também sou muito adaptado. Acho que a moral da história é essa, né? Que às vezes na sua empresa, às vezes você tem que adaptar as coisas, você tem que refletir e não seguir o negócio só porque está no livro, só porque todo mundo faz e diz que é maravilhoso, porque não necessariamente é, né? Acho que essa E é interessante que vem também do pessoal do Basecamp essa visão meio cética, às vezes, até das coisas, mas que é bem válida, porque se for pensar, os caras começaram o Ruby on Rails, né? Que é uma linguagem extremamente dinâmica, um framework extremamente dinâmico que não dá para você puxar tudo que vem do mundo da orientação a objetos, da galera que escrevia design pattern de Java e queria trazer para dentro. Então, essa visão do pessoal de lá, acho bacana, porque eles se dão a liberdade de ser céticos, né, em certas coisas. Às vezes você pega um livro lá, tipo, mas o Martin Fowler falou que isso aqui é bom. Cara, não dá, não existe bala de prata, né? Tem que sentar e ver se adequa à tua empresa, né? Exatamente. E você falou do Product Manager, se o Ricardo quiser falar. Não, eu gosto muito de uma máxima que diz que você tem que analisar as ações não tanto pela intenção, e mais pelo resultado. Então, se você olhar um Scrum do jeito que é, o backlog, a intenção é ótima, você ter o rastro de tudo que você já pensou para o produto, priorizar e em algum dia colocar para produção. Mas na prática a gente vê que o backlog já só aumenta. Como o Kleber falou, a gente tinha o backlog, aí a gente passou a ter o backlog próximo,
depois o backlog de andamento longo, depois, aí você já tem, hoje a gente tem aqui perto de 3.000 tickets, e às vezes o que a gente está fazendo na próxima semana é o que nem estava no backlog. Então, a intenção era boa, mas o resultado é esse. E meio que se perde, né? Porque a ideia de você estar com uma metodologia ágil é justamente você reagir a mudanças, fazer o release cedo e receber feedback do cliente, né? Então, às vezes, esse 1 milhão de tickets que você tem pendurados ali, você acaba percebendo que o cliente não precisa mais, não quer, ele tem outras Exato. prioridades, né? Então, o certo mesmo, na verdade, se pensar bem, é jogar fora esse tipo de coisa, né? Exato. Porque backlog é uma intenção, né? E produto entregue é realidade, é resultado. Então tem que pesar bem isso aí. E eu gosto também daquilo que eles falam. Se algo é realmente importante, ele vai aparecer vezes suficientes e a argumentação vai ser forte o suficiente para que ele entre no shape. E aí, beleza, funcionou e entrega produto. Vai te encher o saco, né? Exatamente. Muito bem. Pessoal, mais alguma pergunta ali do processo? Cara, essa questão do circuit breaker, o que ele usa como gatilho? O que é a ideia? Como é que Essa é uma eu, boa eu pergunta. identifico? Essa é uma boa pergunta. Então, o circuit breaker, a ideia é assim, cara, você não quer implementar um negócio para sempre, né? Tem um limite, né? Então, eu não quero ficar adiando para sempre o meu desenvolvimento. Então, por isso que eles colocam que eles são rígidos, né? Mas, claro, né? Vai depender de caso a caso, na verdade. Mas, em geral, eles falam assim, cara, se o negócio não foi feito em 6 semanas, aquilo meio que volta para a mesa de apostas, para ver se eles vão continuar apostando naquilo e tentar refletir no que eles erraram, né? Então, Então é mais baseado em tempo. é isso, é baseado em tempo, exatamente. Se não for implementado no ciclo, ou, digamos assim, o que foi proposto, às vezes até tem uma funcionalidade grande que vai precisar de vários ciclos. Mas se aquela parte não for feita naquele tempo, então é um bom candidato de você não continuar com aquilo, né? Porque significa que provavelmente o shape não foi feito de forma correta, pode ser que aquilo virou um iceberg, né? Que eles não tinham visto que era um iceberg, começou a parecer pequenininho, mas virou um monstro. Então, às vezes você tem que ter aquele sunk cost, né? Que o Ricardo fala, né? Então, um dos critérios, por exemplo, né? Eles dizem assim, cara, às vezes a gente até deixa o pessoal mais alguns dias para terminar, né? Principalmente se ele tiver no downhill, né? Por isso que eu pus a figura lá, né? Assim, se já estiver no finalzinho, né? Se estiver no downhill, né? Só que a gente no Focus NFE já teve uma funcionalidade que a gente estava fazendo lá. Cara, que quanto mais a gente fazia, mais a gente descobria pepino, né? Mais fazia, né? Então a gente tava uphill, né? Cada enxadada é uma minhoca, né? Isso que eu ia usar exatamente essa frase, cada enxadada é uma minhoca. Fractal de complexidade. Isso, daí eu falei, cara, tá ficando uma loucura, vamos parar com isso, cara, vamos pensar melhor, né? Não Mas é vale. interessante que como essa questão do tempo, então, acaba dando mais sentido para ter uma aposta, né? Imagina você pegar um ciclo longo de 6 meses e descobrir que aquela tua aposta deu errado, né? Você perde bastante, né? Exatamente. E vai forçando a fazer coisas bem incrementais, né? Que é o que faz mais sentido com o SaaS mesmo, né? Cara, vou fazer incremental, vamos aos poucos e vou gerindo o meu risco. Sim. Douglas fez uma pergunta aqui também do Circuit Breaker. Isso, ele falou que foi respondido. Então, realmente, o Circuit Breaker, ele vai, o escopo vai ser diminuído, né? O Douglas estava perguntando ali. E pode ser que seja feito no futuro, pode ser que não, né? Tá tudo bem, mas você não tem nenhum compromisso, né? Você não tem nenhum compromisso que aquilo vai ser feito, né? Se você acha que aquele pequeno escopo que foi removido precisa ser reinserido no próximo ciclo, beleza? E aí vai entrar competindo com todas as outras demandas, né, na mesa de aposta. Então, não significa que não precisa ser feito, mas também não significa também que vai ser feito. Beleza, galera? Alguma pergunta mais? Uma coisa que podia ir num quadrinho na empresa é o pronto, só depois deploy, né? Isso, exatamente. Que combate aquele clássico da literatura brasileira, tá pronto, só falta testar. É verdade. É verdade.
Então, isso também é importante, né? Tem que ter tempo, né? Cara, o cara já tem que ter essa noção, né? Do tempo que ele vai levar para o deploy, que escrever documentação, avisar o pessoal do suporte, tudo está incluso. Tudo está incluso. Então, acho isso bem legal também. O Denis está perguntando aqui, você falar um pouquinho mais sobre a mesa de apostas, como funciona. Então, mesa de apostas é assim, né? Então, as pessoas que fizeram shapes, normalmente são as pessoas que fizeram shapes que vão se reunir, ou elas têm algum proxy, né? Alguém que vai representar elas lá para fazer. Mas a mesa de apostas, assim, o conceito é que as pessoas que tomam a decisão é que vão estar lá, né? Não vai ser todo mundo da empresa, mas vai ser o grupo que toma essa decisão. Vai ser, né, eu coloquei aqui, né, na Basecamp é o CTO, o CEO, o programador sênior, às vezes talvez para tirar dúvidas, né, e o estrategista de produto, que provavelmente é quem está fazendo os shapes. E aí eles vão cada um apresentar o seu shape. É claro, né, eles colocaram ali, né, que não é apresentado na hora para o pessoal ficar lendo, né, eles mandam por e-mail antes para a pessoa apreciar, né, algumas semanas, uma semana antes, sei lá, por exemplo. O cara tem que ter alguns dias para ler e apreciar aquilo lá, né? Para daí chegar na mesa de apostas, todos os shapes já foram apresentados e aí eles vão discutir, né? Com todos os shapes lá, vamos dizer, ó, pessoal, foi feito esse shape, esse shape, esse shape, qual que a gente vai apostar, né? E aí nesse momento todo mundo já leu todos os shapes e já vai dar seus argumentos sobre se aquilo deve ser feito ou não, né? Então por isso que é bom que seja um grupo pequeno, né, para poder tomar essa decisão mais rapidamente. E aí eles falam, cara, em 1 hora é normalmente o suficiente para tomar a decisão, né? E aí faz o anúncio, né, para a equipe, né? Normalmente assim, né, eles têm lá na mesa de apostas e diz assim, né, qual que é os critérios, né, que eles colocam lá no livro, né? Tipo, por exemplo, eu tenho os recursos suficientes nesse ciclo, né? Aquilo é relevante nesse momento, isso vai me dar ganho de mercado. Então, tem algumas perguntas que eu vou responder, né? Se aquilo vai fazer sentido eu apostar ou não. Não sei se ajudou a esclarecer um pouquinho mais. O Felipe falou que prefere o termo resolvido do que pronto. É uma boa ideia mesmo. Beleza, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta? Aqui, né? Ele falando aqui, né, da parte de apostas, né? Perguntas que tem que ser feitas, né? O problema importa, o apetite está certo, a solução é atrativa, né? Lembrando, né? Porque no Shape já tem uma solução, né? Então a solução faz sentido e esse é o momento certo de aplicar isso. E as pessoas importantes para resolver esse problema estão disponíveis. Essas são as perguntas que eles fazem na mesa de apostas, né? Pode ser que a ideia é boa, mas, cara, é melhor esperar o próximo ciclo porque tal pessoa está de férias, por exemplo. Então pode acontecer isso. Tudo bem, pessoal? Então, obrigado pela participação. Por todo mundo que participou aqui, o Kleber, né, o Denis que está de fora, o Gustavo, tem o João apareceu, tudo certo. E o Felipe. Tá? E sempre que surgir alguns estudos aí, a gente vai chamando vocês, vai mandando os links, né? Se alguém quiser que eu mande essa apresentação, é só deixar o e-mail ali no chat, antes de sair, que daí eu mando essa apresentação ali para vocês por e-mail, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.